por exemplo, Provérbios, você vai ver ali no capítulo 30, você vai ver o escrito lá em Provérbios, ele trata-se ali de uma grande experiência que ele passa e resume numa curta frase. Então ele pega uma grande experiência da vida dele, resume numa curta frase e diz, olha, pensa e toma uma decisão para a tua vida. Então se você lê o livro de Provérbios, ele é um pouco complexo, né? Tem a cultura de lá, tal. E quando você lê dessa forma, dizendo, pô, é uma curta experiência, que ele tem uma grande experiência, ele resume numa curta frase. Então lá você vai ver escrito assim, todo tempo ama um amigo, porque na angústia nasce o irmão. Você vai ver escrito lá em Provérbios, né? Todo tempo é bem conhecido. Bem mas conhecido. Aí, do jeito que você lê lá, já fica complicado de se entender. É, né? aí você lê assim e fala, pô, todo tempo ama um amigo, porque na angústia nasce o irmão. Você lê assim e fala, pô, você pensa tal, fala, o que ele está tentando nos ensinar? Né? Qual é a lição que ele está tentando nos passar? Aí você vê que ele está passando assim, olha, no momento que eu tive de angústia na vida, né, que eu mais precisei, não teve parentes, não teve ninguém a não ser um amigo que se tornou presente nesse momento de angústia dele. Para ele foi muito mais do que um amigo. O meu irmão. Hoje é o irmão, isso. Aí ele pega essa experiência, você vê que grande experiência, e ele resume numa curta frase. Ó, todo tempo ama um amigo, porque na angústia nasce o irmão. Então tá recheado de lições lá, grandes experiências. Ele utiliza da natureza, fala, olha, vai ter com a formiga preguiçoso. Por quê? Ele observa a formiga e fala, pô, no verão elas estão trabalhando, antes que venha inverno, você vê que ela, ó, então os preguiçosos aí, aprende com a formiga. Então você vai ver diversas, ele usar a natureza, pegar as experiências da vida dele e nos passar. No capítulo 30 lá, tem 7 séries lá, né? Então você vê 7 séries e a gente fala assim, é uma pegadinha. A gente fala assim, pô, você desvenda o livro, aí ele fica muito mais gostoso. Aí lá tem 7 séries de 3+1. 7 séries, 3+1. Lá no 30:15, você vai ver ele dizer assim, a sanguessuga tem 2 filhas, Dadá. Aí ele fala, a sepultura, a madre estéril, solo seco que não se farta de água e o fogo que nunca desbasta. Ele usa essas 4 coisas. Olhar dessa forma, complexo que ele disse aqui. Sim. Sepultura, madre estéril, solo seco que não se farta de água, fogo que nunca desbasta. Aí você pensa na cultura, por que ele está tentando nos ensinar? Porque ele está tentando nos passar. Aí, pensar, vai pensando no texto. Lê o texto, pensa, quando você desvenda o que o autor está tentando dizer, ele está dizendo, olha, essas 4 coisas na terra não tem basta. Mas como assim não tem basta? Quanto mais você alimentar, mais vai querer. Mas como assim? Aí, a sepultura, o que tem? Quanto mais se alimentar ela, mais vai querer, não tem basta. Pode perceber, na humanidade não tem basta a sepultura. É criança, jovem, adulto. Sim, essa é a sepultura, não tem basta. Aí ele continua dizendo, madre estéril, o que tem? Falou, perceba, existem coisas na terra que não se preenche e não tem basta. Então se não tem basta, quanto mais se alimentar, mais vai querer. Madre estéril, se é estéril não tem feto lá dentro, então não está preenchido. Existem coisas que não se preenchem, se é estéril não se preenche, não tem feto lá dentro. Aí ele fala, o solo seco que não se farta de água. Aí solo seco não se farta de água. E quanto mais você jogar água no solo seco, o que vai acontecer? Vai sumir. Vai absorver. Isso. Vai sugar, né? Então, quanto mais você jogar, mais vai absorver. Então, existem coisas que não tem basta. Aí fala, e o fogo? O fogo também. Quanto mais você alimentar um fogo, mais ele vai se inflamar, mais ele vai crescer. Ali ensina. Então, as sanguessugas têm 2 filhas, Dadá. Quanto mais você alimentar, mais ela vai querer. Quanto mais você alimentar, mais ela vai sugar. Aí você traz de lição para a tua vida. Ok, existem coisas na vida que quanto mais você alimentar, mais vai querer de você. Então, existem pessoas que dedicam muitas coisas para a vida profissional ali, vai dedicando o tempo dela. Quanto mais ela dedicar, mais vai sugar. Sim. E a vida com a família vai sendo deixada de cano. Entendeu? Isso aí tá no livro de Salomão? Tá no livro de Provérbios, capítulo 30. Bem bacana, né? Capítulo 30. Cara, Você eu vai ver? acho o Salomão assim, excepcional. O ensinamento pra vida. É porque a leitura é difícil e vida. pouca gente lê, né? Pra vida. O meu Cantares amigo também Bruno, é outro. ele falou que vai me dar uma Bíblia que é traduzida pros dias atuais. Assim, Sim, que a tem leitura é também. mais fácil. Sim, mais Então, fácil a Bruno, compreensão. tô cobrando aqui, hein? Porque eu quero ler. Você já leu, Fernando, alguma coisa de Salomão? Não. Cara, é excepcional, bicho. Salomão. Existem, a gente, como professor, a gente fala assim para tomar bastante cuidado também. A linguagem de hoje ela é uma linguagem boa para você ter uma compreensão. Mas existem vários tipos de bíblias também. Tá? Existem bíblias que são tiradas, frases dela atualmente. Existem bíblias que são uma linguagem mais gíria em si. Você acha que essas traduções que foram feitas, assim, sei lá, vamos falar da época de Jesus para cá, foram perdendo o contexto? Sim, por isso foram traduzindo? Sim, por isso que a gente fala que tem os originais, né? Que é a língua original propriamente dela.
A transliteração, a gente fala que é pegar do texto original, transliterar para o nosso português, a gente chama isso de transliteração do texto. Tanto é que existe uma Bíblia muito boa também, deixo para quem é estudioso e tal, palavras-chave. Então existem palavras-chave que na Bíblia Sagrada você ali vai trazendo para o nosso português, ela quer dizer alguma coisa. O nosso português é um pouco complexo, muito complexo, vamos dizer. Então existem difícil, né? palavras que a ramificação é complicada.